está começando mais um episódio do Seu Pode Ser, então você já sabe que é dia da gente aprender coisa nova, né? Então se aproxime, se acomode, que temos mais um assunto muito bom para aprendermos juntos. Você sabia que os adolescentes brasileiros são os mais conectados nos aparelhos eletrônicos? Isso mesmo, tem um dado aqui de 96% deles estão sempre conectados. E aí, a pandemia da Covid-19 fez com que esses jovens ficassem ainda mais conectados nesses aparelhos por causa dos estudos, né? Com o ensino remoto, eles precisaram usar ainda mais os aparelhos tecnológicos para poder aprender. E aí o professor precisou ficar conectado também para poder ensinar e se adaptar a essa nova plataforma de ensino. E com isso surgiram aí os professores influencers. Você já ouviu falar nesse termo? Conhece algum professor influencer que se adaptou aí a esse novo jeito de ensino? Bom, eu estou com dois professores que são assim, viu? Professores influencers, que são queridos na sala de aula e fora da sala também, nas redes sociais, e já vou apresentar eles para vocês. Estamos recebendo aqui no nosso Pode Ser Ana Cristina, que é diretora da Uninasal Boa Viagem, queridinha dos alunos nas redes e fora delas também. Seja bem-vinda. Obrigada, Angélica. Muitíssimo obrigada. É um prazer imenso falar sobre essa temática. É uma vez que eu estudo sobre isso há algum tempo já. Seja bem-vinda, bom Muitíssimo demais. obrigada. E quem está aqui com a gente também é o Márcio Nunes, que é doutor em Ciência Contábeis e coordenador do curso de Administração, também da Uninasal Boa Viagem. Seja bem-vindo. Obrigado, Angélica. É um prazer estar aqui. Bom, eu quero saber como é que vocês começaram aí. Primeiro vou começar perguntando para a Ana, depois o Márcio responde como é que vocês começaram a usar aí a plataforma digital com o ensino. Como foi que começou essa mudança? É interessante essa pergunta, Angélica, porque quando eu ainda fazia mestrado, eu era apenas pesquisadora, e só queria pesquisar. Então, para mim, era muito distante, na época do Orkut, era muito distante para mim o mundo das redes sociais. E eu ficava assim, meio, não é isso não, eu sou professora, sou pesquisadora, eu não tenho que estar em rede social, não. Eu tinha esse meio que preconceito. Assim que eu terminei o mestrado, que eu fui entrar no doutorado, na época, e aí eu entrei para trabalhar em uma universidade, eu lembro que o reitor, na entrevista, né, das últimas partes da entrevista do emprego, da minha seleção, ele disse assim, olha, agora, para você assumir esse cargo, você vai ter que fazer seu Facebook. Na época, veja, foi em que? Foi em 2010. 2010, são 13 anos depois. Aí eu pensei na hora, eu disse, já me forçaram de tudo, agora fazer uma rede social é a minha primeira vez, mas eu vou tentar, eu vou aproveitar. Mas, Angélica, que bom que ele me fez fazer uma rede social, entrar no Facebook, porque não sei se eu estaria aqui se não tivesse entrado nas redes sociais, aceitado fazer essa reinvenção de carreira, né? Entrar no mundo digital. Então, eu fico muito feliz e foi muito bacana, porque foi um desafio, né? Porque para quem tinha preconceito, que era só acadêmica, e depois eu vi que existia um sentido de estar ali. Porque uma coisa é certa, eu não gosto de ficar para trás. E eu acredito muito que o professor que não acompanha tudo isso, ele tem uma tendência, assim, de não acompanhar o seu alunado, os seus alunos, etc. E Márcio, como foi É um aí? prazer estar aqui do lado de Ana, porque ela foi uma das grandes incentivadoras para eu estar movimentando as minhas redes. Eu sempre fui muito tímido, sou até hoje, né? Embora eu tenha aí 10 anos de sala de aula, eu sempre fui muito tímido e nunca quis aparecer muito nas redes. Mas Ana, né, por ser coordenador dela lá na Unassal Boa Viagem, me incentivou muito a aparecer, não só a mim, mas a todos os coordenadores. Então eu comecei e fui perdendo medo, e fui criando vídeos e não parei mais, né? Hoje eu queria ter mais tempo para produzir mais conteúdo, mas eu gostei muito desse incentivo que a Ana me deu, porque hoje eu não quero mais parar, né? Hoje eu perdi o medo, né? Aquele medo inicial que a gente tem de produzir vídeos, gravar vídeos, eu estou perdendo cada vez mais isso e agradeço a ela, né? É um prazer estar aqui do lado dela hoje, porque ela foi uma das grandes incentivadoras. Ô, Ana, sabe o que me ocorre? Você falou lá que o coordenador lhe incentivou a criar o Facebook, O o reitor, reitor, o e na reitor, verdade a gente nem imaginava que ia acontecer uma pandemia. justamente. Imagine, né? E E, na aí, verdade, ele fez isso, Angélica, para que ele dizia o seguinte: é preciso que você, assumindo esse cargo na época era de coordenação de curso, é preciso que você se aproxime
dos seus alunos, enquanto gestão. E aí, enquanto professora, os alunos precisam cada vez mais conhecer quem é Ana Cristina. Né? Então, o aluno, veja, dificilmente, e aí eu falo até para todos os professores que estão ouvindo e vendo, dificilmente um aluno vai olhar nosso currículo Lattes. O aluno tem esse acesso. Onde é que está nosso currículo Lattes, na verdade? Né? A gente passa o tempo todo pesquisando na universidade. E aí, quando a gente vai fazer uma seleção para concurso público de um professor ou uma seleção em universidade, alguém pede nosso currículo Lattes e vai olhar, mas fica internamente. E todo o trabalho que você teve de pesquisa na universidade fica onde? É hora de agitar, oxigenar. Porque, veja, o professor que ele utiliza as redes sociais para oxigenar sua imagem perante a sociedade, ele fortalece a sua carreira. Eu pesquiso isso no meu doutorado, inclusive. É interessante também quando você disputa, né, Márcio? Você está disputando a atenção com esse adolescente que está passando a maior parte do tempo no celular, na rede Isso. social. Então você precisa ter um material competitivo interessante para estar na vida desse adolescente, né? A gente precisa não só aparecer, né, mas aparecer de uma forma que a gente consiga captar essa atenção, né? E aí vem o marketing educacional, que a Ana sabe falar muito bem. A gente precisa aparecer, mas com uma boa câmera, uma boa gravação, um bom conteúdo, uma boa edição, né? Isso também ajuda a gente a disseminar esse conteúdo. Ana, qual sua pesquisa? Você podia compartilhar um pouquinho com a gente? Eu pesquiso no meu doutorado, né, docente digital influencer. Eu, com o tempo, com o tempo eu comecei a observar, né, nessa gestão de gente, de professores, etc., o quanto era importante que eles adentrassem nesse mundo digital. E eu queria mostrar ao professor que ser professor é uma carreira. É uma carreira ser professor. Eu não estou falando de cargos e carreiras dentro da universidade. Eu estou falando de ser professor, ser uma carreira. Então, eu dou minha aula, mas eu posso oxigenar, eu posso potencializar minha carreira fazendo cursos, fazendo palestras. Sérgio Cortella, ele é professor de filosofia, e uma vez numa entrevista dele, ele dizia assim, que eu gosto muito dessa fala, ele dizia assim, que massa, eu sou professor de filosofia lá no Rio de Janeiro, e eu sempre tenho alunos na minha sala, 30, 40 alunos, eu vou estar disseminando conhecimento. Mas, quando eu me permiti entrar no mundo digital, meus conhecimentos ultrapassaram as barreiras da universidade. Então, isso fez com que eu levasse, e ele fala, né, meu conhecimento para o mundo. Então, veja, ele hoje uma palestra dele é 100 mil, 200 mil É. reais. Então, é esse entendimento que eu posso, sim, ser o melhor professor, ser o melhor pesquisador, mas eu também posso, né, usar as redes sociais para potencializar ainda a carreira. E o aluno gosta, o aluno se identifica de ver o professor ali. Poxa, esse conteúdo, que massa! Uma extensão da sala de aula para as redes sociais. Ou seja, está todo mundo conectado. Não tem como o professor não estar mais conectado hoje. Principalmente com essa nova geração Z, que ela não sai do mundo digital, Angélica. Então, é o que eu faço isso, é minha pesquisa do doutorado, mas também é algo que eu estimulo, né, e desenvolvo professores. Eu tenho realmente essas mentorias. Márcio, tu consegue identificar, você conseguiu ao longo desse tempo aí como professor, mudanças na recepção do aprendizado dos teus alunos quando você começou a ter uma presença digital mais forte, por exemplo? Com certeza, são 10 anos, né? Então de lá para cá mudou muita coisa. Os alunos hoje em dia, né? Eles não saem do celular, a gente está lá dando aula e disputa essa atenção, né? O professor disputando a atenção com o celular, que tem um mundo de informações. Então a gente precisa dinamizar as aulas, colocar metodologias ativas. Teve um dia que eu parei a aula, simplesmente disse assim: vamos criar um conteúdo agora. Vocês vão criar o roteiro, vocês vão gravar, vocês vão editar. E aí eles criaram e adoraram a aula. E publicaram nas redes sociais. Então foi uma aula totalmente diferenciada que eles comentam até hoje. Né? Eu parei, eu percebi que eu tinha que parar naquele momento e levar essa tecnologia para o ponto central. Né? Não deixar eles se dispersarem com o celular, mas usar o celular a favor da aprendizagem. E deu super certo. Ô, Ana, e o que é mais difícil, assim, na mentalidade desse docente, né, do professor, de... Porque é difícil ainda, tem professor, guarda o celular, tá conversando. Existem, eu imagino, né, com certeza deve existir esse professor que é mais resistente ao
ao uso da tecnologia na sala de aula ainda, que deve entender que a tecnologia atrapalha ainda na sala de aula. Como é que você trabalha o entendimento desse professor que tem a resistência ainda? Olha, estamos vivenciando um conflito de gerações, né? A realidade é essa. Então, o professor que é da geração, né, Baby Boomers, geração X, ele tem mais dificuldade desse entendimento, até porque ele foi, né, ele nasceu que não existia o mundo digital. E aí ele é mais resistente. Mas professores já, geração Y, geração Z, que já tem, ele já é mais, né, ele recebe melhor. Ainda existem professores que não utilizam o celular e etc., não deixam utilizar dentro de sala de aula, ainda existe. E a gente tem que ter o respeito para isso. Né? E aí a gente tem um trabalho, né, de desenvolver esse professor para que ele entenda a importância. Porque não tem como ser apenas faça, né? Não tem como, olha, você vai utilizar isso aqui. Não, porque às vezes é medo, é receio. O novo dá medo. O novo, o falar nas câmeras dá medo. E aí eu sempre digo, né, uma dica, fica falando na frente do espelho e depois você vai quebrando, porque você já tem o mais importante, professor e professora, você tem o mais importante, que é o conteúdo. Você sabe, quem mais sabe é você. A câmera é o que você pode desenvolver depois, são outras habilidades. E aí, veja, o mundo da educação, né, da escola, vem se transformando. Talvez seja uma das áreas que mais demorou a se transformar, entrar no mundo digital. Porque no passado a gente tinha, né, enquanto aluna, a educação era um castigo. Então, se o aluno, eu gosto muito de falar isso, se nosso filho fizesse alguma coisa de errado, o que é que os pais faziam? Entre agora, vai estudar. Então, a gente cresceu com essa educação do passado. Então, veja, até para o professor, né, que também vivia isso, né, foi difícil essa modificação, foi difícil essa mudança. Mas uma coisa é certa, meus queridos amigos professores, não tenham medo, não tenham medo, porque é possível sim ultrapassar todos os meses em relação à utilização do mundo digital para a sua carreira e para as suas aulas. E muita gente se destacou também, né, Ana? Márcio falou que se encontrou o espaço dele aqui, muita gente também encontrou seu espaço, sua janela no digital. Justamente, porque na verdade eu digo que não é encontrar. A dica é a seguinte, veja, eu sou professora de marketing, vendas. Eu falo sobre isso nas minhas redes sociais. Então, o professor, qual é a sua área, professor? Fale sobre ela. Aí o professor, aí quando eu estou fazendo esse desenvolvimento de carreira do professor, Angela, que é interessante, que ele diz, eu vou fazer o quê? Qual é a live que eu vou fazer? O que é que eu faço? Eu digo, olha, vá lá no seu currículo Lattes, naqueles artigos científicos que já caducaram, porque para o MEC só vale 3 anos. Vá lá, pegue um artigo científico daquele e grave uma live falando que lá em 1998 você escreveu sobre isso, isso e isso. Como é que foi essa pesquisa lá? E como é que está essa pesquisa se você fosse realizar hoje? Já gera uma live, já é conteúdo. Minha querida Angélica, preste atenção, eu gosto muito de falar isso. No futuro, quem vai dominar o mundo digital é quem tem capacidade de gerar conteúdo que faça sentido. E quem que faz isso melhor do que ninguém se não for o professor? É verdade. E tem várias plataformas, né, Márcio? A gente está falando aqui, você tem o Instagram, mas tem o YouTube, tem outras plataformas que vocês queiram compartilhar para disseminar aí os saberes na parte da educação que seria interessante para quem está acompanhando o nosso Pode Ser? Eu acho que o TikTok está crescendo muito, né? As pessoas estão utilizando cada vez mais e é uma nova plataforma que está aí disponível, né, para gerar conteúdo. TikTok, Spotify, né? Muita gente pode criar aí um podcast, né, um canal de podcast, colocar no Spotify. Mas eu acredito que o TikTok é uma grande tendência. Cada vez mais as pessoas estão conseguindo ficar mais lá, né? Porque o Instagram até ficou ali disputando uma época, tentando mudar também para que não houvesse a fuga, né, total para o TikTok. E estão ali, né, as duas redes sociais mais vistas hoje pelos seguidores. Então seria uma plataforma hoje, uma grande oportunidade para os professores. Vou falar sobre uma coisa agora que eu estou curiosa para saber a opinião de vocês sobre o limite, né? Tudo deve ter limite. Qual a opinião de vocês em relação a isso, né? A gente está falando aqui sobre o uso do celular na sala de aula e quando pôr limite? Quando é que o professor
né? Que linha, existe essa linha tênue também do professor em relação ao uso do celular, por exemplo, na sala de aula, do uso da tecnologia, quando o uso do aparelho, não deixar o uso do aparelho atrapalhar, por exemplo. Veja, depende muito também, porque veja, depende muito da disciplina que o professor está lecionando em sala de aula. Depende muito do respeito que o professor, aquele pacto do início do semestre que o professor faz com o aluno, até quando pode usar, como pode usar. Agora, por isso que eu digo sempre, a aula e a forma que o professor ministra a sua aula, se ela for muito arcaica, sem nenhuma metodologia ativa, o aluno vai para o celular. Não tem como. Olha, a luta é muito grande. Então, por isso que muitas vezes é muito interessante se o professor, né, em algum momento, conseguir aplicar uma metodologia ativa, puxar o aluno, pesquise aí no celular. Então, assim, eu acho que depende muito, depende da aula, do É um conjunto, conteúdo, é um né? conjunto. Eu acho que agora é certo. Equilíbrio. É preciso equilibrar. Porque não é. Veja, a gente não vai deixar de passar o conteúdo. O conteúdo ele tem que ser aprofundado. Agora, tem que ter um sentido, né, da utilização. Não é utilizar por utilizar. Eu, antes de estar dando aquela aula ali, antes de estar mexendo naquela aula ali, eu, enquanto professor, preciso saber qual é o sentido de puxar na hora o celular, é o planejamento. Qual o sentido de passar um vídeo no YouTube? Porque o que não pode também é você vai começar a aula, já coloca o vídeo no YouTube e você não ministra nenhuma aula, você não vai nem intermediar. Não existe. É um equilíbrio, é uma técnica. Eu digo que tudo é técnica. É você estar ali se acostumando. Fazer esse costume, eu acho que até Márcio concorda Isso. comigo, de você estar fazendo os links, sabe? Coloca o vídeo, puxa pro celular, depende, mas também tem um conteúdo base que Isso. tem que ser dado, né, A Márcio? internet é um oceano de informações. Se o professor ele não direciona, né, toda aula tem que ter um planejamento, um objetivo. O professor não pode chegar na sala de aula, por exemplo, como a Ana comentou, passando um vídeo sem ter um objetivo por trás, passando um filme sem ter um objetivo por trás. O professor ele tem que orientar o aluno, né? O aluno tem disponível mais conhecimento do que o professor pode dar para ele naquele momento. A internet, né, tá cheio de tudo lá dentro. Então, o grande papel do professor hoje é orientar. Orientar esse aluno com planejamento, com objetivos certos. E aí dá certo. Né? Porque se ele ficar muito solto, né, o grande objetivo da aprendizagem não ocorre, não acontece. Voltando um pouquinho para a temática lá central, né, da nossa conversa, professor influencer, me ocorreu aqui uma questão, se já passou na cabeça de vocês o medo de se expor. Como é que vocês pensaram assim, por exemplo, na divulgação? A rede social pede isso, né? Para criar conexão com as pessoas, a gente precisa falar um pouquinho da nossa vida, para que as pessoas se aproximem. Que limite é esse, né, que vocês colocam? Porque estudante está sempre acompanhando e querendo saber da vida da gente também. Eu não vou mentir, eu tenho muito medo, né, da exposição. Acho que ainda não entrei de cabeça nas redes sociais, no Instagram, ainda não chego lá e falo sobre a minha vida pessoal. Eu quero muito criar um canal, né, um canal de finanças, está nos meus sonhos ainda. Eu vou criar um dia, mas tudo muito bem planejado e eu tenho morro de medo dessa exposição, com certeza. Tudo que a gente fala nas redes sociais pode ter uma potencialidade muito grande, a gente tem que tomar muito cuidado ao se expor. E Ana, Veja, é interessante essa sua pergunta, porque eu acho que eu tenho alma de artista, sabe? Não falando, eu tô brincando, eu tô falando sério, porque às vezes eu me contenho pelo cargo que eu estou para ter um. Porque se eu estivesse apenas como professora, eu estaria tendo mais rentabilidade enquanto a carreira de professora. Então eu me contenho mais pelo cargo, mas se eu tivesse apenas à frente enquanto professora, eu tenho certeza que eu estava a lucratividade, não só porque não é só nas redes sociais, como o Márcio falou, é TikTok, é Kawaii, é YouTube, é Spotify, então tudo isso, além de que do Go Digital Edu, que é uma plataforma que o professor pode gerar seus cursos e ganhar dinheiro, né? Que é inclusive a plataforma do Grupo Ser Educacional. Então, eu monto um curso e aquela plataforma vai me ajudar a vender esse curso. Então, é muito massa. Então, é outro braço de lucratividade para o professor. Agora, voltando à pergunta, como é esse limite? Realmente, de fato, veja, você tem que desenhar, existem personas ali, seguidores. Então, quem é seu público-alvo? O que é que você quer dizer a ele? Agora, também é importante lembrar, Márcio,
que até para quando a gente está desenvolvendo executivos, professores, enfim, não é só o conteúdo. As pessoas querem ver a sua vida pessoal. Você fazendo uma corrida, você com seu doguinho, você com sua família, você no seu lado espiritual. As pessoas têm essa curiosidade. Então, muita gente pergunta assim, Ana, é melhor ter um Instagram pessoal ou um Instagram... Veja, eu não tenho pessoal não, eu faço em um único, mas eu mostro todas essas vertentes, sabe? Porque hoje, quanto mais autêntico você for nas redes sociais, mais o público se identifica com você. Perfeito. Ok? Márcio, eu queria saber se tu podia compartilhar para quem está assistindo a gente agora algumas dicas assim que tu tomou para tu mesmo quando você começou a se tornar mais influencer, um professor influencer. Que medidas você começou a ter no dia a dia de gravação, seja uma dica de rotina ou para melhorar a sua gravação no vídeo? O que é que você poderia compartilhar para quem está assistindo agora? Que pudesse aí, de repente, algum professor que está assistindo a gente, que queira também ser um professor influencer. Eu acredito que Ana falou de medo das câmeras, né? A gente tem muito medo de se gravar, de se ver. Nem todo mundo, né? Mas algumas pessoas não começam a se gravar, né? A publicar conteúdos por conta desse medo, dessa vergonha, dessa dificuldade em aparecer nas câmeras, né? Em frente às câmeras. Então, acho que testar, sabe? Fazer vídeos para você inicialmente, até em frente ao espelho, como a Ana falou. E aí vocês testando, porque aí vai criando essa vontade de aparecer, perder esse medo de aparecer. E utilizar também, né, como dica, um bom celular, né, fazer uma boa edição, pedir ajuda ou aprender também. Eu sou muito de aprender. Eu não sei editar, então eu vou aprender a editar. Né? E hoje está tudo disponível no YouTube, né, em plataformas. Então hoje o que eu não sei, eu corro atrás e aprendo. Eu não sabia editar. Fui lá, aprendi, fiz um curso básico e aprendi. Hoje eu edito meus vídeos. Então, eu sou de aprender mesmo. Mas se você não é, você pode pedir ajuda a algum colega que saiba editar, que saiba gravar e começar, né, nesse mundo, que é muito bom. Ana, passa algumas dicas aí para quem está assistindo a gente também. Veja, Angélica, uma das dicas que eu dou, o Márcio falou muito bem, mas uma das dicas que eu dou é planejamento. Planejar. Não pense que o pessoal do mundo digital abre a câmera e do nada vai falar. Que pode até ter. Mas você, enquanto carreira de professor, que existe ali milhares de seguidores, que são seus próprios alunos, que até votaram em você como melhor professor, como melhor professora, uma dica é planejar. O que é que eu vou falar hoje? Qual o conteúdo da segunda, ou que eu vou postar na terça, ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta? Qual vai ser o TBT? Uma foto com seus alunos no dia de uma premiação, no dia de alguma aula prática? Então, planejar. O planejar não sai caro. Pode ter medo, não. Porque, veja, se o professor é quem domina em sala de aula, é o líder ali, eu sempre digo, as pessoas mais influentes da nossa vida. Os primeiros, nossa família, nossos pais. Segundo, nossos professores. Professores e professoras desse Brasil, vocês têm poderes. Utilizem isso para a vida de vocês. E não dá para desassociar a tecnologia da educação, né? Eu apresentei recentemente o 19º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Foram 3 dias do Senac que promove esse evento, só falando sobre isso, né? Como não dá mais para a gente pensar na educação sem pensar na tecnologia, né, Márcio? Com certeza, e hoje a gente está com essa questão colaborativa, né? A tecnologia, ela permite isso, né? De você estar fazendo um trabalho, mas seu colega também lá em outro estado, ele também tem acesso, né? Eu fiz uma pós pelo Senac, EAD, e a gente fez trabalho em grupo, né? Eles lá nos estados deles e eu aqui, e a gente, por meio da colaboração, conseguiu fazer o trabalho. Então, a tecnologia, ela permite isso, essa questão colaborativa. Eu posso fazer uma live e convidar colegas, independente do lugar onde ele esteja. Então, não existe barreiras na internet, né? Isso é o que é legal. E aí, esse trabalho colaborativo é muito importante também, hoje em dia, né? Tem o corte, né? Bom, então a gente está chegando ao fim desse bate-papo aqui, que se deixar, ó, a gente passa horas conversando, porque educação e tecnologia rende assunto, viu? Com certeza. Então vamos para as nossas considerações finais. Ana? Primeiramente, muito obrigada, viu, Angélica? Eu que pelo esse agradeço. acolhimento. Márcio, você é maravilhoso, você sabe disso. Os coordenadores vão ficar tudo com ciúme, vocês sabem, né? Mas brincadeiras à parte, veja, eu quero falar
para vocês, professores e professoras, meus queridos colegas de trabalho. Esse bate-papo aqui hoje é um presente para você, né, que estava aí com dúvida, que tinha dúvida o que fazer. Se despertou dentro de você essa vontade de saber mais sobre o mundo digital, sobre essa carreira, né, envolvendo a tecnologia, envolvendo o mundo digital. Busque, tem muita coisa boa, eu falo sobre isso. Me segue nas redes sociais, fala comigo, né, que eu posso ajudar você. Mas uma coisa é certa, você tem poder. Utilize esses poderes para movimentar ainda mais, né, os seus alunos, não só dentro de sala de aula, mas fora dela. Leve seu conhecimento. Aproveite para levar o conhecimento para o mundo. Porque no passado a gente se restringia apenas aquilo ali, aquela turminha. Hoje, mais não. Hoje você pode levar e ser conhecido em todo o mundo. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Tome um beijo. Tem coisa melhor no mundo do que ser professor? Não tem não, minha gente. Porque eu amo ser professora, viu? Um beijo, tchau. Depois disso, o que é que eu vou falar, não é? Mas também usar das palavras de Ana, né? Eu concordo totalmente com o que a Ana colocou aqui. Vocês têm poderes, planejem, façam vídeos, apareçam e levem o conhecimento para o mundo, né? Porque quando está na internet, né, não fica preso ali na sua região, no seu quarto, na sua sala, vai para o mundo. Então, explore isso e siga em frente. Boa sorte, professor. Ah, minha gente, é muito bom entrevistar quem é apaixonado pela profissão. E olha, esses dois aqui são, viu? Porque eu senti daqui. Muito obrigada. A gente encerra mais um episódio do nosso Pode Ser, agradecendo aos nossos convidados. Olha, são apaixonados pela profissão, viu? A gente sente daqui. E obrigada a você que nos acompanhou em mais um episódio do Pode Ser. E feliz Dia dos Professores, viu, minha gente? Bom, vocês já sabem, né? Podem ouvir essa entrevista ou assistir na sua plataforma de podcast predileta. Tchau, tchau e até o próximo episódio.